Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, nós estamos aqui hoje, nós vamos dar continuidade à nossa matéria de Química Orgânica. Na última aula de Química Orgânica, nós estávamos falando sobre isomeria plana, os tipos de isomeria plana. Então, voltando um pouquinho, olha só. O que são isômeros? Isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais, certo? Existem dois tipos de isomeria, gente. Existe a isomeria plana e existe a isomeria espacial. Então, vamos recordar aqui juntos para a gente poder lembrar o que foi falado, porque já tem um tempinho que a gente estava trabalhando só com Química 1, né? Então, na outra aula, a gente falou o seguinte, que dentro de isomeria plana, quais são os tipos de isomeria plana que nós temos? A gente chegou a falar da isomeria de cadeia, da isomeria de função, da isomeria de posição e da isomeria de compensação ou metameria, que a gente falou, né? Então, nesses casos, o que acontece? O composto tem a mesma fórmula molecular, mas ele tem cadeias diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um composto que tem essa cadeia e tem um composto que tem cadeia fechada. Esse aqui é H2, H2, H2. Então, quando você faz a fórmula molecular, dá C3H6. Aqui você tem 3, 2, 1. Isso também dá C3H6. Mas são cadeias diferentes. Nesse caso aqui, você tem funções diferentes. Por exemplo, um é aldeído, o outro é cetona, mas a fórmula molecular é igual. Na posição, a gente falou que pode variar a posição da ramificação. Num composto, a ramificação está no carbono 2, no outro composto está no carbono 3. Ou a posição da dupla ligação ou da tripla também pode mudar. Na isomeria de compensação, o que muda é o heteroátomo. Então, se você tiver, por exemplo, um oxigênio no meio da cadeia, ele vai mudar de lugar. Ele aparece depois do primeiro carbono, ele aparece depois do segundo carbono. Ficou faltando a gente falar o quinto tipo de isomeria plana, que é a tautomeria. A tautomeria é um tipo especial de isomeria. Por quê? Ela só ocorre entre aldeído
e enol. E cetona e enol. Ela é uma isomeria dinâmica, gente. Vamos entender por quê, ó. Se eu te der, por exemplo, o etanal, que é esse aldeído aqui, ó. Vou colocar um H para cima, 2 Hs aqui. Se eu colocar esse composto dentro de um recipiente, inicialmente eu vou ter só etanal. Mas depois de um tempo, você vai observar o quê? Que esse oxigênio aqui faz opção por se ligar ao H. Ele vai ligar com H. E quando ele liga com H, o oxigênio só pode fazer 2 ligações, vocês lembram? Então, se ele está fazendo uma com H, ele só pode fazer mais uma com C. Então, essa dupla ligação, ela sai dali e vem para cá. Então, você vai formar um outro composto, que é o H2C dupla C, OH, H para cá. Olha só. Então, você tem de um lado um aldeído, que é o etanal, e do outro lado você tem um enol, olha, que é o etenol. Tá vendo? Esses compostos, eles vivem em equilíbrio. Se você colocar isso aqui dentro de um recipiente, você vai ver que depois de um tempo vai ser formado o etenol vai voltar a ser etanal e assim vai ficar. Lembra quando a gente estudou equilíbrio químico lá no 2º ano? Que é a reação reversível, que o reagente vira produto e o produto volta a ser o reagente. Então, isso só ocorre entre aldeído e enol e pode ocorrer também na cetona com enol. Olha, se a gente pegar aqui a cetona mais simples que existe, que é essa propanona aqui, ó. O que pode acontecer com ela? Mesma coisa. Ah, deixa eu trocar aqui, ó. Vou colocar um H para baixo, para ficar mais fácil da gente visualizar. Vou botar 2 Hs ali, um H aqui. Esse aqui eu vou deixar quieto. O que acontece, ó? O O resolve se ligar com o H. E essa dupla tem que sair daqui. Ah, eu coloquei ela no lugar errado. Ela tem que sair daqui e ela vai, então, para cá, onde o H vai sair. Se o H vai sair, precisa de uma outra ligação no lugar dele. Então, vai ficar H2C, dupla, C simples, OH, CH3. Tá vendo? Uma cetona que virou um enol. O enol que voltou a ser uma cetona. O que você tem que prestar atenção? Quando você pegar uma prova que tiver lá 2 compostos, você vai analisar. Ah, são isômeros, beleza. Só que um é aldeído, o outro é enol. Como são funções diferentes, a primeira coisa que você vai pensar é que se trata de uma isomeria de função. Só que aí você tem que lembrar que nesses 2 casos específicos aqui, ó, aldeído e enol, cetona e enol, essa isomeria de função é uma isomeria especial, é a tautomeria, porque é um exemplo de equilíbrio químico, tá bem? Essa era a única que estava faltando para a gente ver de isomeria plana. Por quê? Além da isomeria plana, existe também, né, gente, a isomeria espacial. Nós temos apenas 2 tipos de isomeria espacial. Então, a isomeria espacial, ela é diferente da plana, porque na plana você consegue visualizar num plano único a diferença que existe entre os 2 compostos isômeros. Na isomeria espacial, você só consegue identificar essa diferença quando você, por exemplo, está visualizando em 3D, quando você está visualizando em planos diferentes. Então, nós temos 2 tipos. Temos a isomeria cis-trans, que na verdade é chamada de isomeria geométrica, tá? Ou cis-trans. E temos o segundo caso, que é a isomeria óptica. Na isomeria cis-trans, gente, presta atenção.
o composto, para apresentar isomeria cis-trans, se ele tiver cadeia aberta, tem condição para isso. Olha, tem que ter um carbono dupla carbono e cada carbono desse não faz mais duas ligações? Essas duas ligações que ele faz, ó, são, vou colocar aqui, ó, R1, R2, R3, R4. Então, a condição é, tem que ter o C dupla C e R1 tem que ser diferente de R2, R3 tem que ser diferente de R4. A condição é essa. Ah, Patrícia, não estou entendendo nada. Tá, então vou te dar um exemplo. Ó. Se eu te der esse composto aqui, eu vou escrever dessa forma, tá? Que composto é esse? Vamos analisar, olha. H3, H3. Quem é minha cadeia principal? Olha, minha cadeia principal é essa aqui, ó. Trata-se nada mais, nada menos que o 2-buteno, certo? 2-buteno. Ótimo. Só que eu tô vendo que existe o C dupla C, eu tô vendo que R1 é diferente de R2 e R3 é diferente de R4. Então, quer dizer que ele tem um isômero. Quem é o isômero dele? E qual é esse isômero? Eu posso escrever esse composto de uma maneira diferente. Olha, eu posso escrever ele assim, ó. CH3, H, CH3. Tá vendo? Qual que é a cadeia principal? Essa aqui. Continua sendo o but2-eno, olha. Continua sendo o but2-eno. Só que, ó, existe... Ah, peraí. Colori demais. Eu quero o azul. Ó, existe o carbono dupla carbono, existe o R1 diferente do R2 e o R3 diferente do R4. E eles são compostos diferentes. Perceba que nesse caso, as ramificações, os ligantes iguais estão do mesmo lado. Olha, ambos acima, ambos abaixo. Aqui eles estão em lados o quê? Diferentes, transversais. Então, esse isômero aqui é o isômero cis-but2-eno. Esse aqui é o isômero trans-but2-eno. Então, são dois isômeros, um cis e o outro trans. Sempre vai acontecer isso. Quando os ligantes iguais ou quando os ligantes parecidos estiverem do mesmo lado, cis. Quando estiverem em lados transversos, vão ser os isômeros trans. O isômero trans. Tá bem? Então, essa é a isomeria cis-trans ou geométrica. A isomeria óptica, ela está associada à capacidade do composto de desviar a luz. Como que é isso, gente? Olha só. Se eu pegar um composto, colocar num recipiente e sobre ele jogar uma luz polarizada. Então, é uma luz que vem de um equipamento chamado polarímetro. Esse polarímetro, ele vai jogar a luz com foco. Se essa luz continuar no mesmo foco para frente, ela não foi desviada. Esse composto não tem a capacidade de desviar a luz. Ele não tem isomeria óptica. Agora, se eu jogar ela numa direção e na hora que ela passar pelo composto, ela ir para a direita ou para a esquerda, ela sofrer desvios, quer dizer que esse composto tem a capacidade de desviar a luz. Ele apresenta isomeria óptica. E qual composto que apresenta isomeria óptica? Qual que é a condição? Tem que ter carbono quiral ou carbono assimétrico. Quem lembra o que é um carbono quiral ou assimétrico? É um carbono que está ligado a 4 ligantes diferentes. Então, vou te dar um exemplo. Olha, vamos ver esse composto aqui. São 4 carbonos
eu vou te falar, esse composto apresenta isomeria óptica? É a primeira pergunta que ele vai te fazer. Para você saber se tem isomeria óptica, você tem que saber se tem carbono quiral. Ele tem carbono quiral? Tem. Olha esse carbono aqui, olha. Ele está ligado a 4 ligantes diferentes. De um lado ele está ligado no CH3, do outro lado ele está ligado no OH, do outro lado ele está ligado nisso tudo aqui e do outro lado ele está ligado no H. Então são 4 ligantes diferentes. Então ele tem isomeria óptica, certo? Aí eu vou ver quem são os isômeros dele. Para eu saber isso, eu vou fazer uma configuração que eu vou colocar essa cadeia de pé. Olha, você vai girar essa cadeia no sentido horário para colocar ela em pé. E você vai desenhar ela aqui, ó, como se ela fosse... Isso aqui é a sua cadeia principal. Você vai cortar essa reta com quantos cortes, quantos carbonos quirais você tiver. Nesse caso aqui, eu não tenho só um carbono quiral, então eu vou dar um corte nessa cadeia. O meu carbono quiral está aqui. Se eu tivesse 2, eu cortaria ela 2 vezes, certo? Então, meu carbono quiral está ali. Ótimo. Coloquei ela em pé. Quem ficou acima do carbono quiral? Não foi esse aqui? Então, eu vou colocar. O C2H5 ficou acima dele. Quem ficou à direita? Olha, o H. Quem ficou abaixo? O CH3. E quem ficou à esquerda? Olha, o OH. Que eu vou colocar aqui HO, porque na verdade quem está ligado no C é o O. CO. Quando você tem os isômeros ópticos, olha só, esses isômeros ópticos, eles são a imagem especular do outro. Então, é como se fossem as suas mãos. Se você colocar as suas mãos frente a frente, você vai ver que uma é a imagem da outra, como se elas estivessem na frente do espelho. Só que se você colocar uma sobre a outra, você vai ver que não dá certo, porque elas não são superponíveis ou sobreponíveis, certo? Esses isômeros são assim. Então, é como se você tivesse o seu composto aqui, você vai colocar ele na frente do espelho, ó. Quando você colocar ele na frente do espelho, o que vai acontecer? Em cima e embaixo, não vai acontecer nada. Vai continuar C2H5, vai continuar CH3. Mas a esquerda e a direita mudam. Olha, quem estava à direita vai para a esquerda. E quem está à esquerda vai para a direita. Isso é imagem um do outro. Um é a imagem especular do outro, certo? Quando você vai descobrir quantos isômeros ópticos um composto tem, você usa essa formulazinha aqui, ó, 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais que você tem. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um carbono quiral, 2 elevado a 1 é 2. Então, eu já tenho meus 2 isômeros, que são esses aqui. Se por acaso eu te der um composto que tem 2 carbonos quirais, você vai fazer 2 elevado a 2, 4. Ele vai ter 4 isômeros. Esses isômeros, que são imagem um do outro, gente, eles são chamados de enantiômeros ou estereoisômeros. Ok? São 2, o destrógiro e o levógiro. O destro, que é o destrógiro, é aquele que desvia a luz para a direita. O levógiro, que a gente chama de levo, é o que desvia a luz para a esquerda. Como que você vai saber se ele desvia a luz para a direita ou para a esquerda? Você vai olhar quem está à direita e quem está à esquerda. E você vai olhar a massa molar, lá na tabela periódica. Qual que é a massa do hidrogênio? 1. Qual que é a massa desse aqui? 1 do H com 16 do O, 17. Então, o mais pesado está à esquerda. Então, quer dizer que esse isômero aqui é o levo, é o levógiro. Aqui eu tenho um na esquerda
e 17 na direita. Então, ele vai desviar para a direita. Então, esse isômero aqui é o destrógeno. Ok? Então, olha só, os nomes são complicados, mas é bem simples. Para você saber se um composto apresenta ou não isomeria óptica, você precisa descobrir se ele tem carbono quiral. Se ele tiver carbono quiral, ele tem isomeria óptica. Para você saber quantos isômeros ele tem, basta jogar na fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Você vai descobrir quantos isômeros. Descobriu? Olha, coloca em pé, vê quem está à direita e quem está à esquerda. O lado que tiver maior massa molar é o lado que vai desviar a luz. Você vai descobrir, então, quem são o destrógeno e quem é o levógeno. Ok? Então, olha só, eu não vou misturar muito mais a matéria. Hoje, a gente falou sobre o quinto tipo de isomeria plana, que é a tautomeria. Falamos sobre a isomeria geométrica, que é a cis-trans. E começamos a falar sobre a isomeria óptica, a capacidade do composto de desviar a luz polarizada. Tá bem? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. Anotem tudo que foi falado na aula, tá? E se precisarem tirar alguma dúvida, não se acanhem. Podem me chamar, podem mandar mensagem, que eu estou aqui para isso, tá bom? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.